salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Como é que anda aí? Tudo bem, tranquilo. Voltamos aí àquela gravação tradicional na quinta-feira, porém mais cedo hoje. Eu estou no trânsito para variar um pouco. E que trânsito, né? Uma coisa bem comum aqui em Israel, como é mais cedo. Estou passando aqui na Estrada 4, perto de Ramat Gan, está bastante trânsito. Vamos gravando. João, na verdade, foi estranho fazer essa abertura na semana passada, que o nosso podcast foi gravado de forma diferente, mas estamos aí, voltamos à nossa gravação normal e dando um recado aos nossos ouvintes que a gente mudou a plataforma do podcast, né? A gente antes gravava no SoundCloud, o podcast a gente fazia o upload, né, para essa plataforma, e agora a gente mudou para o Anchor.fm. O podcast continua disponível nas principais plataformas, né? Vocês encontram. Mas caso alguém enfim, tem alguma dificuldade, ou saiba de alguém que tenha dificuldade, né? Porque, enfim, se a pessoa tiver dificuldade para ouvir o podcast, ele não vai ouvir o meu recado, mas se vocês conhecerem alguém que teve dificuldade para achar, e deem um toque aí para a gente ver o que está acontecendo, mas acredito que não haja nenhum problema nesse sentido. Bom, vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, para a gente começar a tratar das questões importantes aqui em Israel. Bom, gente, primeiro bloco, não vamos falar de corona, até porque pouco se fala de corona por aqui, eu acredito que em boa parte do mundo, até porque, aparentemente, né, o que tudo parece, na verdade, é que o corona acabou, porque a gente tem essa guerra maldita na Ucrânia, e, enfim, tomou o espaço aí do noticiário, só se fala nisso, rádio, televisão, a gente não ouve nada diferente sobre a Ucrânia. Todos os programas de rádio que falam de notícia e falam de política, têm falado muito pouco, na verdade, sobre política e coisas extras, e a questão ucraniana, passou um carro aqui absurdamente barulhento, mas a questão ucraniana, a guerra na Ucrânia, né, tomou aí os noticiários nessa última semana. A gente está no 8º dia de guerra. E, João, qual tem sido aí a postura israelense sobre essa guerra na Ucrânia, já que o país mantém boas relações, né, tanto com a Ucrânia, tanto com a Rússia, tanto com os Estados Unidos, quanto com a OTAN, né, que também aí são os atores envolvidos nessa confusão toda. Lembrando que a Rússia hoje, vamos dizer assim, que controla, né, boa parte da questão militar e da guerra na Síria, e qualquer bombardeio israelense na Síria, que é muito, muito corriqueiro, vamos dizer assim, acontece cotidianamente, é feito em comum acordo, né, com as autoridades russas. E aí, João, como é que tem sido a postura de Israel nesse conflito? Pois é, enfim, a situação de Israel é uma situação muito delicada, porque, como você disse bem, né, Israel tem relações com os dois países, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, né? Obviamente que com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países membros da OTAN, que são quem está apoiando a Ucrânia, né, nesse embate, basicamente. Israel tem relações especialmente fortes, obviamente não precisa nem citar a relação de Israel com os Estados Unidos, hein? E quando a guerra começou, antes da guerra começar, na realidade, quando as tensões estavam se aflorando, o Naftali Bennett, primeiro-ministro de Israel, ele, por ter boas relações com os dois países, ele se ofereceu para mediar um acordo, né? Sabe-se lá qual era, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então ele se ofereceu para fazer uma mediação para evitar o conflito, né? Para que se chegasse a um acordo, se buscasse os termos meios e que, enfim, o meio termo, e que os países pudessem evitar o conflito militar. Nesse momento, a inteligência israelense ela apontava para o fato de que não ia haver uma guerra. Na verdade, o único serviço de inteligência que cravou que a Rússia ia invadir a Ucrânia foi o norte-americano, que, em geral, é o que mais falha entre todos, dessa vez foi o único que cravou. E os Estados Unidos usam uma estratégia, enfim, bastante interessante agora, que foi divulgar as informações trazidas pela inteligência antes dos fatos acontecerem, para poder tentar mover a opinião pública e usá-la a seu favor.
Não funcionou muito dessa vez, pelo menos antes do conflito, mas pode ser que comece a funcionar, já tenha começado a funcionar depois. Fechando esse parênteses, voltar a falar sobre Israel, o Bennett se ofereceu para isso, né? E o Putin ele se irritou muito com essa oferta do Bennett, né? Ele não gostou nada, ficou furioso, segundo o que relataram na mídia israelense aqui, né? E o Bennett se recolheu ao seu cantinho e não propôs mais nada, né? Enfim, foi uma proposta muito ousada, né, digamos assim, para ser bonzinhos com o Bennett, por vários fatores. Primeiro, porque Israel não tem nenhuma tradição de mediação de conflitos, né, de fazer meio termo. Não me lembro, né, de nenhum episódio histórico que Israel tenha feito isso entre dois países. Ao contrário, Israel, em geral, é um dos lados que precisa ser mediado, né? Essa é a segunda razão. Israel não consegue resolver seu problema com uma série de países vizinhos, com os palestinos que estão aqui, né, e se meter a fazer mediação de conflitos, soa um pouco ridículo, né? E terceiro, porque o Bennett é um cara que não consegue mediar os conflitos dentro da própria coalizão, né? Ele, às vezes é do seu próprio partido, né? E vai estar querendo mediar uma briga entre outros dois países. O Bennett está outra vez tentando usar a referência que ele tem, que é o Netanyahu, né? Tentando mostrar que ele é um grande líder respeitado internacionalmente, que é a imagem que o Netanyahu vendeu internamente em Israel. Eu não acho que essa imagem que ele vendeu internamente ela reproduza a realidade, mas enfim, assim que ele é visto aqui no país, e ele fortalece muito essa propaganda, né? Mas enfim, fechando essa parte, então o Bennett ele se ofereceu para fazer essa mediação, a Rússia não aceitou, né? E o confronto começou. Nada a ver com Israel, obviamente, Israel é totalmente marginal, ainda que a imprensa israelense, de todas as maneiras possíveis, tente ver onde Israel está no meio dessa briga. Obviamente que Israel é muito marginal, mas Israel, de alguma maneira, o conflito acabou respingando aqui de uma maneira bastante interessante, né? Enfim, a guerra começou, né, e Israel se manteve neutro, né, no início. O que é neutro? Israel não se manifestou, na verdade, né? Não foi exatamente neutro, foi silencioso, né? Não expressou nenhum apoio a nenhum lado. Por quê? Porque não quer desagradar nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial, militar, enfim, o principal apoio que Israel tem no meio internacional, e é quem banca Israel enfim, quase sempre que o país precisa, no Conselho de Segurança da ONU, principalmente, mas, enfim, em várias outras situações. Mas também não queria desagradar a Rússia, que está aqui muito pertinho, que está tendo cada vez mais influência no Oriente Médio. Como o Marquinhos disse, a Rússia está presente na Síria. O Bashar al-Assad, presidente da Síria, segue no poder, apesar de uma guerra civil que já dura mais de 10 anos. Talvez somente por causa da presença russa e do auxílio russo ali. E Israel, dá para dizer até que coordena ações contra bases iranianas e do Hezbollah na Síria com a Rússia, né? Ou seja, se a Rússia não permitisse que Israel fizesse essas incursões militares ali, que elas são praticamente semanais, Israel não faria. Eu não sei, enfim, não dá para cravar nada, dá para cravar que a gente não tem bola de cristal do futuro do pretérito, mas é muito improvável a gente acreditar que Israel agisse contra os interesses da Rússia, uma potência militar tão importante na região, com quem Israel tem boas relações, ainda mais depois que os Estados Unidos se retirou da Síria, por exemplo. A Rússia tem participação também, enfim, em outras áreas do Oriente Médio. A Rússia dialoga com o Irã, tenta fazer um meio termo aí entre Israel e o Irã, muitas vezes, acalmando a situação aqui e ali, enfim. E, obviamente, Israel não quer desagradar a Rússia. É muito comum ver primeiros-ministros de Israel viajando à Rússia e sendo recebidos pelo Putin. O Bennett está no poder há 7 meses e já viajou à Rússia. Enfim, não é uma situação nem um pouco estranha para a gente aqui ver isso. E Israel não quer, obviamente, desagradar a Rússia. Depois de receber muita pressão dos Estados Unidos, o governo emitiu uma declaração que na prática, ela apoiava, né, respeitava, dizia que era fundamental respeitar a soberania ucraniana ao seu território, okay? Mas sem citar a agressão e o agressor, né? Enfim, sem citar a Rússia, sem citar o Putin, sem citar a guerra. Okay? Ainda que Israel tenha sido muito discreto, a Rússia não gostou, o Putin não gostou da declaração israelense, foi cobrar. O embaixador israelense em Moscou foi chamado para uma reunião com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, e o questionamento foi: como é que vocês apoiam um governo enfim, como é que vocês dão apoio para um regime
na verdade foi regime o termo que ele usou, que dá guarita para nazistas, né? E que tem a presença de nazistas. E aí entra a batalha da retórica narrativa da Rússia contra a Ucrânia, né? Cada um quer chamar o outro de nazista. O Putin está sendo... Tem charges, quem está acompanhando a guerra está vendo que tem charges feitas no Putin comparando ele a Hitler. O tempo inteiro estão usando, enfim, os acontecimentos dessa guerra como se fosse uma nova segunda guerra, tipo, uma terceira guerra mundial, e o Putin seria o Hitler dessa guerra, né? Por um lado, enfim, a mídia ocidental tem feito isso, um certo ativismo contra a Rússia também tem feito isso, e a Rússia tenta associar o governo ucraniano e a Ucrânia ao nazismo o tempo inteiro, principalmente por causa do batalhão Azov, que era uma milícia que foi incorporada ao exército ucraniano e que é formado por neonazistas, antissemitas também, obviamente. Okay? Além da Ucrânia ter 2 ministros que são, enfim, da extrema-direita, e a extrema-direita na Ucrânia é uma extrema-direita que relativiza o Holocausto, que é simpática aos nazistas. A Ucrânia é um dos países, se não é o país com o maior número de colaboradores com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, e a Rússia tenta fazer essa associação o tempo inteiro, okay? Embora o presidente da Ucrânia seja judeu, né, o Zelensky, e, enfim... a Ucrânia tem também um número razoavelmente alto, né? Se não me engano, é o 4º país com o maior número de justos entre as nações, que são pessoas que ajudaram judeus a sobreviverem durante o Holocausto sem receber nada em troca, né? São quase 2.600, se não me engano, um pouco mais de 2.600 justos entre as nações ucranianos, né? Enfim, e o Zelensky, o que ele tem feito? Ele tem pedido apoio de Israel, ele tem discurso, ele postou um discurso no Facebook, e botou, enfim, a íntegra do discurso traduzida na descrição, né? Tá o vídeo abaixo ele falando em ucraniano com legenda em inglês, e o discurso está traduzido no corpo da postagem em hebraico, né? Assim, e uma parte ele se volta aos judeus do mundo para condenar a Rússia, enfim, então está tendo uma briga pela narrativa de quem é o nazista, quem não é, quem está do lado dos judeus, quem não está. Na Europa isso é um discurso que, enfim, já que estão comparando tanto com a Segunda Guerra, é um discurso que ele ecoa muito, principalmente na Europa Oriental. Vale a pena dizer que o Holocausto aconteceu ali, né, na Polônia, na Ucrânia, na Lituânia, na Romênia, em parte da Rússia, né, principalmente na Operação Barbarossa, que foi quando os nazistas lançaram a primeira etapa da solução final, que era o assassinato de judeus por meio de fuzilamento e depois os enterravam em fossas coletivas, antes de instalarem os campos de extermínio com câmaras de gás, né, que existiam na Polônia, basicamente. Os campos de extermínio existiam somente na Polônia, mas enfim. Então, essa discussão sobre o Holocausto é muito viva nessa guerra da Ucrânia. E aí, enfim, a Rússia bombardeia a torre de televisão da Ucrânia e junto bombardeia o monumento em lembrança a Babi Yar, que é justamente um dos bosques onde aconteceu um massacre de quase 30 mil judeus, né? Foi o segundo maior massacre em bosques, onde fizeram fossas coletivas na Segunda Guerra, só perde para Ponar, na Lituânia, né, que era próximo a Vilna. Enfim, e tudo isso aí respingando, e aí, de repente, o Zelensky liga para o Bennett, fala o seguinte: Bennett, olha só, eu quero 3 coisas de você, né? Eu quero que você me mande ajuda humanitária, eu quero que você me venda armas, eu quero que você tente de novo intermediar uma relação, umas conversações entre a Ucrânia e a Rússia em Jerusalém. Okay? Jogada de mestre do Zelensky, okay? A Ucrânia com um presidente judeu, a maioria do mundo não reconhece Jerusalém como capital de Israel, então ele está dizendo, faz essa reunião em Jerusalém, okay? Eu vou lá com o Putin, a gente vai poder ser 2 judeus em Jerusalém, com o Putin por outro lado. Ninguém vai poder chamar a gente de nazista de jeito nenhum, enfim, e ele vai ficar muito intimidado, e ele fez essa oferta para o Bennett recusou vender armas, e recusou inclusive ceder o Kippat Barzel, né, o domo de ferro, que é o serviço anti-foguetes de Israel, que se usa muito nas guerras contra o Hamas e o Hezbollah, mas topou intermediar as negociações e topou mandar ajuda humanitária, principalmente na Polônia. Tem muitos médicos israelenses que estão atuando lá, mas enfim, ficou nesse estágio. A imprensa israelense ficou empolvorosa, depois descobriram que o Bennett ligou para o Putin e que começaram a dizer que o Bennett pode intermediar as negociações entre eles, e não passou 2 horas até que as negociações elas foram anunciadas, mas não em Jerusalém, e sim em Belarus, né? Em Minsk, na capital de Belarus, okay? Um país
praticamente satélite da Rússia hoje em dia, né, com um governo, enfim, pró-Rússia, okay? E, claramente, o Putin não ia aceitar que Israel fizesse a negociação, Israel tão próximo assim dos Estados Unidos, né, e não ia cair nessa armadilha do Zelensky. Okay? Então, só a mídia israelense praticamente caiu nessa jogadinha que o Zelensky tentou, e que o Bennett parece que acreditou de novo, que acreditou que ele poderia, dessa vez, ter uma oportunidade. Né? Não deu. Os Estados Unidos não gostaram de Israel não ter vendido armas para a Ucrânia, eles chegaram a mandar uma mensagem durante esse episódio dizendo que eles viam com bons olhos que Israel vendesse armas para a Ucrânia. Enfim, Israel se recusou a vender armas, se recusou a dar o Kipat Barzelo, e os Estados Unidos começaram a cobrar uma postura mais enfática de Israel. E aí, o ministro do Exterior, Yair Lapid, ele divulgou uma mensagem que condenava os ataques russos à Ucrânia e que era um pouco mais incisiva, digamos assim, do que as mensagens que o Bennett, muito discretas, que o Bennett tinha divulgado antes. No governo tem gente que está cobrando que Israel escolha um lado, que Israel participe. O Lapid fez um comentário um pouco mais forte, tem gente que diz que ele e o Bennett estão mais ou menos se dividindo, enquanto o Bennett é mais contido, o Lapid vai mais para o lado ocidental. Eu acho que não, eu acho que é mais o perfil do Lapid. Enfim, ele quer se apresentar como um cara dos direitos humanos, como um cara mais de centro, mais humanista, e ele, enfim, quis dar um passo além. Só depois desse comentário do Lapid, o governo dos Estados Unidos se acalmou um pouco, de acordo com o jornalista Barak Ravid, né, que estavam muito insatisfeitos com o fato de Israel não ter sido um dos... Enfim, foram 81 países que condenaram a Rússia na ONU, na Assembleia da ONU, e Israel se absteve, né? E os Estados Unidos ficou muito insatisfeito com isso, e só depois dessa declaração do Lapid acalmou um pouco a relação dos Estados Unidos e Israel, mas, enfim, no Senado norte-americano e na Câmara tem deputados pró-Israel até a alma, criticando bastante a postura do governo israelense, pelo fato de Israel não estar apoiando incondicionalmente a Ucrânia. Enfim, né, nesse conflito. Né? Hoje, para encerrar minha fala, o Zelensky ele deu uma entrevista e ele disse que ele confirmou que pediu a Israel venda de armas, que pediu isso, que pediu aquilo outro, e que a gente tem relações diplomáticas com Israel, mas eu não vou negar que eu estou muito decepcionado com o primeiro-ministro Bennett, que não está, enfim, que não ajudou a gente em quase nada. Israel não está do nosso lado, está mostrando que não está do nosso lado nesse conflito, e isso para mim é bastante decepcionante. Assim o Zelensky colocou a situação. E a verdade é a seguinte: o tempo está correndo em desfavor de Israel, porque no final do conflito, né, se as coisas correrem como os ventos apontam, e é impossível saber o que vai acontecer, mas enfim, os ventos apontam que de algum momento a Rússia vai acabar sendo muito prejudicada pelas sanções e vai ter que dar uma freada, e o mundo inteiro está condenando a Rússia. Se Israel deixar para fazer isso no último minuto, não vai adiantar nada. Ou que Israel muda a postura agora, ou que Israel se mantém neutro e vai colher uns frutos amargos dessa situação, a menos que a minha previsão esteja errada, ela pode muito bem estar, porque, enfim, historiador é bom de prever o passado, prever o futuro ninguém sabe. Enfim, é uma coisa básica que a gente tem que aprender, mas enfim, se isso realmente acontecer, Israel vai colher frutos muito amargos, e realmente é muito difícil a situação de Israel, porque você lidar com o longo prazo contra o curto prazo. Um governo que não vai existir além do curto prazo, o que será que o Bennett está pensando? Né? Como é que será que funciona a cabeça dele? Mas nem o Netanyahu, que esperava ficar aqui até a morte como primeiro-ministro de Israel, ele teve uma postura diferente na época da anexação à Crimeia. Né? Ele condenou a agressão, na verdade, ele defendeu a soberania da Ucrânia sobre o seu território sem criticar o Putin e a anexação por parte da Rússia, sem citar Putin e Rússia. Né? Então, enfim, não sei se teria muita diferença entre outro governo no momento agora. Obviamente tem deputados ali, não exatamente solitários, mas protestando, dizendo que Israel deveria se manifestar do lado da Ucrânia, do lado da Rússia. Eu não vi nenhum comentário até agora de nenhum membro da Knesset. Aqui em Israel é praticamente um consenso que a Rússia é a vilã da história. E, enfim, mesmo com os neonazistas da Ucrânia e mesmo com tudo isso, com todo o histórico de colaboracionismo da Ucrânia, enfim, a população israelense, a política israelense, a mídia israelense está inteira em uníssono, solidária à Ucrânia, a favor da Ucrânia, e alguns deputados se manifestam. Né? Enfim, uma curiosidade para realmente fechar minha fala,
o Lapid ele fez um comentário condenando o bombardeio russo que acertou o monumento de Babi Yar e o cemitério judaico. Né? E o ex-presidente, né, o ex-diretor-geral do movimento Paz Agora, Shalom Arshav, né, o Yariv Oppenheimer, ele comentou a postagem do Yair Lapid no Twitter dizendo o seguinte: antes de você lamentar os ataques aos mortos, você tem que lamentar os ataques aos vivos. Enfim, que é para ver como Israel coloca o judaísmo e Israel no centro do mundo, né? O problema é a destruição do monumento de Babi Yar e do cemitério judaico e não a morte das pessoas na Ucrânia. Enfim, eu não acho que o Lapid fez isso por falta de humanidade, não. Eu acho que ele faz isso porque ele não tem noção realmente do que ele está postando. Ele está tentando agradar a população israelense e não percebe, enfim, o quanto isso pode soar absurdo. O país está numa sinuca de bico, né, nessa questão toda aí. Muita pressão, como você falou, por parte do Ocidente, né, e da Ucrânia, e sinuca de bico total, porque se o país começa a tomar uma posição pró-Ucrânia, vai saber o que vai acontecer em relação à Síria, em relação a esses comboios aí do Irã para o Hezbollah, que, como você colocou também, os bombardeios, né, os ataques israelenses a Síria acontecem semanalmente e, obviamente, aparentemente, né, eles são completamente coordenados com a Rússia. Isso pode mudar muito a relação entre os dois países aqui no Oriente Médio e aquela tradicional sinuca de bico. Mas é interessante essa questão, né? Muita gente tentando prever o futuro aí, de tudo que vai acontecer, inclusive quais serão as implicações da guerra para o Oriente Médio, mas de uma maneira muito ruim, né? Porque, enfim, só tem 8 dias de guerra até agora, nada definido, a gente não sabe como é que isso vai encaminhar, o que vai sair disso. Obviamente que é bem possível que, isso eu acho que a gente consegue cravar, né? A vitória da Rússia nessa batalha, mas, enfim, tudo que vem daí para frente a gente ainda não tem como prever. Mas muita gente tem se arriscado aí nesse caminho da bola de cristal, mas é bom que essa não seja a nossa pegada. Pois é, pessoal, sábado, 8h22 da noite, e vai uma atualização. Acabou de terminar, em Moscou, uma reunião entre o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o presidente russo Vladimir Putin. A reunião foi armada, na verdade, a pedido do Naftali Bennett. Ele foi o primeiro líder, segundo a imprensa israelense, com essa definição, de um país ocidental, entre muitas aspas, a se reunir com Putin desde o início da guerra. Muitos telefonaram, tiveram conversas por telefone com Putin, mas o Bennett foi o primeiro a ir a Moscou. O Bennett coordenou essa visita dele a Moscou com o presidente Biden dos Estados Unidos, os presidentes da França, e o primeiro-ministro alemão, o Macron e o Schulz, né? De quem a gente falou nessa edição do podcast já. A gente não sabe ainda o teor completo da reunião, a gente sabe que o Bennett se ofereceu para mediar as negociações entre os dois países algumas vezes durante a reunião, e a gente também sabe que na segunda-feira as conversas entre a Rússia e a Ucrânia vão voltar a acontecer. O Bennett ele se contactou com Zelensky imediatamente depois que a reunião acabou, e de Moscou ele parte para Berlim para se encontrar novamente com Schulz, com quem ele se encontrou na semana passada em Jerusalém. Agora, alguns comentários sobre essa reunião bastante importante agora, né? Primeiro de tudo, eu vou ter que voltar nas minhas palavras nessa mesma edição do podcast, e faço sem problema. Essa guerra é tão imprevisível que a gente erra muitas vezes nas nossas análises e, enfim, a gente tem que ter humildade para reconhecer. Pelo jeito, o Bennett, se ele não vai ser exatamente o mediador do fim dessa guerra, ou ele pode até ser que seja, mas eu acho muito difícil, ele tem mostrado que algum papel ele está tendo aí. Ele é um dos poucos líderes de países com alguma mínima importância, porque Israel não é central na comunidade internacional, em mediação de conflitos muito menos, mas enfim, não é um país central, o apoio de Israel não é definitivo para quase nenhuma questão, mas é um dos poucos líderes, talvez o único, ou talvez o mais importante entre os que tem alguma importância, que consegue manter um contato entre os dois países, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Ainda que o Zelensky tenha ficado muito irritado e muito decepcionado com ele está assumindo algum papel. Ele funciona nesse momento como alguém que o Putin aceita receber e que os outros países, enfim, a França, a Alemanha e os Estados Unidos depositam alguma confiança de que possa desempenhar algum papel, né? Agora, a gente também tem outra suspeita de uma motivação que fez o Bennett viajar para Moscou. Qual é? Junto a essa guerra, está se encerrando agora a negociação pelo novo acordo nuclear com o Irã. E a Rússia fez uma solicitação para que as sanções aplicadas à Rússia não prejudiquem as relações entre eles e o Irã.
E é muito improvável, segundo o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, que os Estados Unidos e outros países que estão envolvidos nessas negociações concordem. E o Bennett está muito preocupado com esse acordo nuclear que está sendo feito com o Irã, e uma das razões da visita dele para Moscou muito provavelmente tem a ver com uma tentativa dele de convencer o Putin a desistir dessa cláusula ou de flexibilizar essa exigência dele, porque não foi um pedido, foi uma exigência. Enfim, ainda tem muita água para rolar. Essa visita do Bennett para Moscou ela é uma visita importante. Se ela vai fazer alguma diferença ou não nesse conflito, a gente só vai saber mais tarde. Mas, enfim, dá para perceber que o papel que ele está desempenhando não é um papel com nenhuma importância. É um papel que efetivamente tem alguma importância. A gente não sabe ainda qual. E, para completar e para a gente terminar essa atualização, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia convocou uma entrevista coletiva em russo, na qual ele criticou Israel por não receber refugiados da Ucrânia. E essa é uma adesão específica da ministra do Interior, a Ayelet Shaked, do mesmo partido do Bennett, que optou por receber um número ínfimo de refugiados ucranianos, inclusive rejeitou alguns pedidos. Enfim, fica aí essa questão, né? Então, mesmo que Israel tente fazer esse meio campo entre os dois países, nesse conflito existe um desgaste de Israel com os dois países também, uma insatisfação dos dois lados, o que é natural se você fica relativamente neutro, porque Israel não ficou efetivamente neutro, mas se você fica relativamente neutro, é natural que você desagrade os dois lados de alguma maneira. É isso, pessoal, feita essa atualização, vamos ver o que vai acontecer agora. E, uma última curiosidade, só para não deixar de falar, hoje é sábado, e o Bennett ele é um judeu ortodoxo, né, que respeita o Shabat. Enfim, ele corrompeu sua fé religiosa, sua prática religiosa, por uma missão internacional, que mostra que ele, enfim, consegue ser pragmático de radical nas suas convicções religiosas. O radicalismo religioso dele fica de lado quando ele tem que fazer algo em prol do Estado ou ter uma tarefa realmente importante. É isso, pessoal. Fico por aqui. Bom, gente, a primeira notícia aí relacionada à política, ela tem a ver, como o João fez um breve comentário aí no último episódio, sobre a questão da aposentadoria dos militares, né? Como você colocou, eu achei muito interessante a forma que falou de uma casta, né? Eu achei bem interessante esse termo que você utilizou. Os oficiais do Exército que a partir, se eu não me engano, 40 ou 42 anos, eles se aposentam, né, com uma aposentadoria muito boa, enquanto o resto da população não tem direito a uma aposentadoria boa, recebe, vamos dizer assim, muito pouco do governo, né? Todo mundo aqui todo mundo tem que fazer uma aposentadoria privada, um plano de previdência privada, porque senão não consegue sobreviver. A gente vê, inclusive, várias crises em relação aos sobreviventes do Holocausto, que não conseguem, não tem como sobreviver, né? Inclusive já vi também muitos comentários ruins, muito horríveis vindo dessas pessoas falando que nem naquela época eles viviam dessa forma, que, enfim, não, eu acho que é um exagero, né? Mas ouvir disso no sobrevivente do Holocausto é uma coisa muito cruel, muito ruim, mas enfim, o Benny Gantz, ele queria um reajuste aí na aposentadoria desses oficiais. Outros setores dentro do governo, dentro do Partido Trabalhista e do Meretz, falaram que não aceitariam isso porque seria um acréscimo no orçamento, e obviamente isso também porque dar esse acréscimo aos oficiais que se aposentam com 40 e poucos anos, no mesmo período, né, em que a idade de aposentadoria das mulheres ela cresce, né? A gente comentou disso quando a gente falou da questão do orçamento, e a questão é que tentaram chegar a um acordo, mas no final das contas, dentro da coalizão, ainda não conseguiram decidir o que fazer. A crise continua, cara? A crise parece que terminou agora, mas enfim, ainda não foi a votação a proposta, né? Enfim, a verdade é que existia um acordo, né, na coalizão que esse ponto ele ia entrar enfim, na pauta do orçamento, né, do aumento da aposentadoria para os militares, para os oficiais que já ganham uma aposentadoria alta, e era uma pauta do Gantz antiga, e que ele queria levar, Gantz, ministro da Defesa, né, quase primeiro-ministro há um pouco tempo atrás, e ele queria levar, né, e enfim, o Partido Trabalhista e o Meretz bloquearam, e se não me engano o próprio Yeshatid também não gostou muito da ideia, porque eles perceberam que o orçamento estava estourado e que o Lieberman ele queria
diminuir o salário mínimo, né? Ou seja, dar um aumento que é menor do que a inflação, isso na prática é uma redução do salário mínimo, isso ao mesmo tempo que existe uma campanha em Israel para fazer um aumento considerável do salário mínimo de 20%, 25%, e o Lieberman ele vem com uma proposta que vai por outro lado, né? Enfim, ele tem um aumento gradual e o Lieberman ele queria dar um aumento menor que esse, e aí, de repente, eles perceberam que esse aumento da aposentadoria que o Gantz estava propondo, ele controlava mais ou menos 4% do orçamento total, ou seja, era muito dinheiro. É uma grana que você pode resolver muitos problemas do país para você dar para um grupo que já é, de certa maneira, favorecido. Okay? E aí eles começaram a questionar isso. E o Gantz partiu para o ataque, chamou de focos antisionistas, que estão querendo tocar no sagrado dos sagrados, que é o exército, e blá, 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 e isso e aquilo, enfim. Agora, reparem, ele não está falando dos soldados que ganham uma mixaria, né? Ele não está falando de melhorar, enfim, o exército para possíveis ações. Ele está falando de melhorar a aposentadoria de oficiais que já ganham bem, já ganham uma boa aposentadoria, né? Enfim, e isso é uma postura dele que é um pouco difícil de entender o porquê, né? Por que ele quer isso? Ele quer ser o candidato do exército de uma maneira geral? Enfim, os oficiais eles representam 50 mil pessoas, que é menos de uma cadeira e meia. E a gente sabe que eles não vão votar todos no Gantz, nunca, né? Então o Gantz não tem nenhuma cadeira entre os oficiais do exército, nem vai ter, mesmo que ele aprove essa proposta. Por que ele está batendo tanto pé nisso? E a pessoa que está principalmente batendo de frente com ele, com isso, é a Merav Michaeli, que é líder do Partido Trabalhista e ministra dos Transportes, está dizendo, eu não vou apoiar essa proposta. Essa proposta, enfim, vários acordos de coalizão já foram quebrados e isso está parecendo absurdo para a gente nesse momento. E a tensão entre eles está gigantesca. É óbvio que existe uma tensão já prévia a isso. Os dois brigam pelo mesmo eleitorado e a Merav Michaeli, ela quer, enfim, ela quer conquistar o que já chamamos de bitronistim, que são as pessoas que são que têm como prioridade no voto a questão da segurança do país. O Partido Trabalhista sempre teve um grupo relativamente grande de bitronistim que votava no partido, e o Gantz roubou esses eleitores assim, do Partido Trabalhista, no momento que o Partido Trabalhista perdeu algumas figuras importantes militares ali, e ele, como um ex-chefe das Forças Armadas, e que tinha armado o partido com outros dois militares importantes, enfim, criou um partido que representava essas pautas. E aí existe uma briga pela narrativa de quem é o herdeiro do Yitzhak Rabin, né, ex-primeiro-ministro, blá, 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 e a Merav Michaeli ela quer recuperar esse eleitorado, então eles estão numa briga tem um tempo. E ele, foi engraçado que durante a briga que eles estavam tendo, ele virou para ele e disse o seguinte, você não tem noção do que você fala? Tipo, eu não quero escutar a opinião de quem não entende nada do assunto. Eu quase morri 10 vezes no exército. Que soa tão ridículo esse comentário, né? Então eu entendo tudo de transporte, porque eu quase morri atropelado 10 vezes. Ou seja, não faz o menor sentido que ele se sacrificou e então ele entende o que é importante da aposentadoria para os oficiais. Todo oficial quase morreu 10 vezes, né? Enfim, não faz o menor sentido o que ele está falando. Enfim, mostra que o Gantz ainda precisa se preparar muito para ser primeiro-ministro, que é o objetivo dele, ele não desistiu ainda. Pode ser que ele seja antes de estar preparado para isso, mas, enfim, e se preparar, inclusive, para poder entender que existe uma lista de prioridades, tanto do ponto de vista da necessidade do país, quanto do ponto de vista político, né? Ele está errando 2 vezes com essa insistência dele. Ele está errando por usar um dinheiro para uma casta que não precisa, e ele está errando porque isso não é bom do ponto de vista eleitoral para ele mesmo, né? Porque a quantidade de votos que ele ganharia com essa lei sendo aprovada tende a ser muito pequena perto da insatisfação e da propaganda contra ele que outros partidos podem vir a fazer pela ordem de prioridades dele, né? De onde vai botar o dinheiro. Enfim, mas parece que a questão foi resolvida. A gente não sabe ainda qual vai ser a proposta de lei, porque ela deve estar sendo preparada agora, mas ela vai ser levada à votação nas próximas semanas e a gente vai saber. Então, se vai ser 4% do orçamento, 2% do orçamento, quanto vai ser, eu não sei, mas, enfim, é razoável supor que o aumento vai ser menor do que o que ele propunha. O interessante vai ser acompanhar isso, né? Mesmo que tenha algum aumento, é uma coisa absurda, principalmente tendo em vista que o Lieberman não quer aumentar o salário mínimo, não quer reajustar, né, o salário mínimo de acordo com a inflação, e a gente sabendo aí, como você comentou, né, uma campanha para que o salário mínimo seja aumentado para 40 shekel a hora,
num período em que a gente tem um aumento absurdo dos preços, né? Comentamos isso recentemente também, e essa semana mais o recorde de 8 anos aí da gasolina, apesar, né, enfim, o preço do petróleo já subiu, mas parece que Israel não tem estoque de petróleo, porque todo mês aqui no primeiro dia do mês há um reajuste do petróleo. Só no período da pandemia, no início da pandemia, do petróleo não, né, da gasolina, dos combustíveis, só no início da pandemia que houve uma redução e caiu bastante o preço do litro, chegou a bater 4 shekel alguma coisa, só que essa semana, no início desse mês, já foi novamente para 7 shekel e 5 centavos, passando aí muito de $2 o litro do combustível, o que é uma coisa muito absurda, principalmente tendo em vista que o transporte público aqui em Israel, né, principalmente o intermunicipal, é muito ruim, todo mundo anda de carro, em várias cidades, por exemplo, na cidade onde eu moro, quem não tem carro assim, e depende do transporte público está ferrado, é muito difícil, então as pessoas andam de carro e todo mundo pelo país inteiro, e enfim, mais um peso aí no bolso do cidadão, e o pessoal aí dessa casta que já tem bons salários, se aposenta com 40 e poucos anos, querendo um reajuste. Mais ou menos mais ou menos não, é um baita de um absurdo, mas é isso que a gente tem para hoje. Bom, a segunda notícia desse bloco é sobre uma lei que foi apresentada pela coalizão, pelo governo, para que vamos dizer assim, crie um limite para que um primeiro-ministro possa atuar, né, para que um deputado possa atuar como primeiro-ministro num período máximo de 8 anos. A gente, principalmente no caso do Netanyahu e lá do Davi Ben-Gurion, no início, né, lá no início da criação do Estado, eles ficaram como primeiro-ministro por muitos e muitos anos. O Netanyahu agora chegou a fazer 11 ou 12 anos como primeiro-ministro nesse último período, e agora a coalizão apresentou um projeto para que a cadência do primeiro-ministro seja limitada a até 8 anos. Né? O mandato tem 4 anos, ou seja, o cara poderia ficar no máximo 2 mandatos completos. Lembrando que a gente, aqui em Israel, é parlamentarismo, então, na grande maioria das vezes, aqui dentro do Estado de Israel, os governos não chegaram a cumprir o seu mandato até o final, caíram antes, né? Foram poucos governos que chegaram até o final, e, enfim, a coalizão conseguiu aprovar em primeira e em segunda instância, em primeira e segunda votação, a lei, mas teve que dar uma recuada na votação final. Por que isso, cara? Enfim, eu vou explicar por quê, mas só vou fazer um comentário pequeno sobre essa lei antes, né? É uma lei que não é retroativa, ou seja, ela não vale para o Netanyahu agora, ele poderia ser primeiro-ministro agora sem problema, mesmo com essa lei passando, né? Tem eleições, o governo cai, enfim, por motivo que seja, ele poderia ser. A lei, ela prevê que a pessoa só pode ser ministro por 8 anos ininterruptos, e depois de 8 anos, ela tem que esperar 4 anos para voltar a ser primeiro-ministro. Muito parecido com o Brasil, com os Estados Unidos, né? Enfim, uma lei tentando adaptar o parlamentarismo ao presidencialismo, né? Um deputado do Likud fez um comentário que, a meu ver, é correto, né? O Shamoqueiro, deputado do Likud, fez um comentário, ele diz o seguinte: quem garante que essa lei que o primeiro-ministro que entra não vai mudar essa lei para poder ficar mais tempo? É uma lei absurda, uma lei que não faz nenhum sentido, porque uma pessoa que é forte o suficiente para ficar 8 anos no poder sai com muita facilidade. Na verdade, ele tem razão. Israel não tem mecanismos de proteção constitucionais, mesmo essa lei tendo que ser uma mudança numa lei básica, né, que tem status de lei constitucional no país, ou seja, que nenhuma lei pode contradizer os valores da lei básica. A lei básica Knesset, a lei básica do primeiro-ministro, não sei exatamente qual delas é agora, mas é uma lei básica, então por isso ela não pode ser aprovada com menos de 61 votos, né? Ela precisa ter 61 votos como mínimo. A lista unificada, que são os partidos de eleitorado árabe, né, que se juntaram, são 6 cadeiras, estão na oposição, eles estão apoiando essa iniciativa. Né? E a lei passou na primeira e na segunda leitura, né? Na leitura prévia e na segunda leitura. E aí, quando eles vão passar na terceira e última leitura, o Bennett, primeiro-ministro, que também é membro da Knesset, né, ele teve um encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, estava em visita oficial a Israel,
e ele não pôde estar presente na votação. Em geral, existe um acordo entre a oposição e a coalizão de que quando alguém não pode estar presente por alguma causa razoável, né, motivo de doença, motivo, a gente já comentou isso em outras edições de podcast, ou encontro, né, do primeiro-ministro com líderes importantes, ou por alguma pauta, alguma coisa da agenda do primeiro-ministro importante, então a oposição ela retira uma pessoa também e vice-versa, né? Para que essa perda seja justificada. Tipo, o cara não está porque ele está fazendo a coisa mais importante do que está votando numa lei. E a oposição percebeu que o Bennett não ia estar, e o que eles fizeram? Eles acoplaram nessa lei o voto de desconfiança no governo. Quer dizer o quê? Se a lei não passa, o governo cai. Porque quem vota contra a lei está votando na desconfiança do governo. Desconfiança que ele tem maioria. E aí a lista unificada que estava votando a favor dessa lei passou a estar contra, né? Não exatamente estar contra a lei, mas não ia perder a oportunidade de derrubar o governo. E aí o governo, percebendo que não teria o 61 de nenhuma maneira, né, decidiu adiar a lei. O debate durou 14 horas durante toda a noite. Provavelmente foi estratégia da oposição esperar que o Bennett tivesse esse compromisso para poder levar a lei à votação. 14 horas. Teve briga do presidente da Knesset, do Miki Levy, com o Simcha Rothman, que é um deputado do Partido do Sionismo Religioso. Ele mandou o Simcha Rothman sair, começou a ter bate-boca, e aí o segurança da Knesset foi tirar o Simcha Rothman, né, quando uma pessoa está atrapalhando a cadência do momento. O presidente da Knesset pode, depois da segunda advertência, da terceira vez, pode mandar tirar a pessoa, e o segurança da Knesset vai tirar força se for preciso, e ele reagiu, e o segurança caiu, ele falou que foi sem querer, que ele não queria machucar ninguém, pediu desculpa, mas enfim, confusão do caramba. E depois o Nir Orbar, que é um deputado religioso do Yamina, ele saiu um pouco para rezar, para fazer a reza da tarde dele, enfim, e aí 3 deputados do Partido Socialismo Religioso, entre eles o líder do partido, Bezalel Smotrich, foram atrapalhar a reza dele, bater boca com ele do lado de fora. Eles quase brigaram, enfim, saíram na porrada, sério, tipo, ali o clima estava muito tenso. Enfim, e depois dessas 14 horas aí de debate, discussão, gritaria, discurso, blá, 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 a lei foi adiada e vai ser levada para votação na semana que vem. Enfim, então não vai ser hoje que a gente vai ver essa lei ser aprovada. Uma lei que o Shlomo Kelly tem razão, na minha opinião, ela não serve para nada. Não vou nem entrar no mérito se a lei é boa ou não é. Eu acho que no parlamentarismo essa lei não faz sentido. No presidencialismo ela faz, no parlamentarismo ela não, no parlamentarismo ela faz muito pouco sentido. Eu entendo essa iniciativa de querer tentar passar essa lei agora, depois do que a gente viu o Netanyahu fazendo só para permanecer no poder e usar o governo e o poder para poder se blindar das acusações de corrupção dele, né, e do processo da justiça, mas, enfim, já não tem mecanismos para assegurar que essa lei vai fazer algum efeito. E, além disso, ela é questionável, porque o que o Netanyahu vai fazer de mudar a lei toda, não me faz muito sentido isso, para mim, pelo menos. Mas, enfim, não passou. Outra vez a gente tem bagunça entre o governo e a oposição, entre a coalizão e a oposição, e fica por isso mesmo. A gente já conversou sobre isso. Eu, por outro lado, sou a favor de uma lei dessa. Eu acho que, enfim, você não pode permitir que nenhuma pessoa se perpetue no poder por um período muito longo. Eu acho que não é nenhum problema você limitar cadências, e no momento em que o partido sabe que o seu candidato não pode permanecer por muito tempo no poder, né, como primeiro-ministro, o partido toma a decisão e escolhe um novo candidato. É praticamente o que acontece dentro do presidencialismo, né? Por exemplo, muitos países onde há a reeleição, o partido elege um candidato, em grande parte, a grande maioria dos casos, né? Esse candidato ele volta, né, como candidato para um segundo mandato, de vez em quando é eleito, de vez em quando não, mas no caso do terceiro mandato, na eleição seguinte, na terceira eleição, o partido tem que escolher um outro candidato. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Acho que não faz muita diferença no caso se é presidencialismo ou parlamentarismo, mas enfim, o que eu acho que é mais central nessa questão aí é o baixo nível da política israelense. Tá muito ruim mesmo, tá uma coisa assim, nojenta de se ver, esses bate-bocas, comemorações, parece briga de torcida o tempo todo, o que muitas vezes a gente vê na televisão, até aqui em Israel, né? Eu já cansei de ver na televisão quando tem
eles mostram, né, e também eu me lembro de ter visto isso no Brasil, quando imagens de um outro parlamento onde há confusão e pancadaria entre deputados, né, sempre aparece no noticiário falando, olha só, bárbaros, né, num determinado país, deputados caindo na porrada no parlamento, e aqui em Israel é exatamente a mesma coisa. Assim, é um baixo nível muito, muito absurdo, né, a política israelense. São muitos deputados despreparados, muitos deputados que não... Assim, eu acho que o deputado ele é um representante do povo, ele tem que ter ali ele tem que ter respeito com o povo, tem que ter respeito com o parlamento, com quem ele está representando, e aqui a gente está muito, muito, muito longe disso. Cada dia que passa, eu acho que o Netanyahu tem um papel aí muito, muito grande nesse baixo nível aí, porque o que ele fez no último período, tanto colocando deputados, né, dentro do Likud, colocando candidatos a deputados dentro do Likud de sua preferência, que ele, enfim, tinha indicações, quanto colocando outros como o próprio Bezalel Smotrich, o Ben-Gvir e essa companhia de fascistas aí. Enfim, é o que temos também para hoje. Vamos então para o nosso terceiro bloco para tratarmos de questões do conflito e internacionais. A primeira notícia do bloco é sobre o bairro de Sheikh Jarrah. Eu espero aí que os nossos ouvintes tenham ouvido o nosso episódio 127, que foi ao ar no último domingo. Um episódio super especial com o nosso queridíssimo amigo Felipe KG, que tem acompanhado de perto, né, o que tem acontecido em Sheikh Jarrah no último ano e meio. Enfim, para quem não ouviu, vou fazer um resumo muito rápido, até porque a gente também comentou já em episódios anteriores. Há uma disputa muito grande entre organizações de colonos e palestinos por propriedades no bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro palestino em Jerusalém Oriental. É um bairro que ele era jordaniano, né, da Jerusalém jordaniana até 1967. Depois ele passou, obviamente, para o controle israelense, né, quando Israel conquista Jerusalém Oriental na Guerra dos 6 Dias, e desde então começou uma disputa por propriedades naquela região, propriedades que haviam sido de judeus antes da Guerra de Independência, né, da Guerra de 1948, ou como os palestinos conhecem, o Nakba. Para quem quiser mais detalhes sobre toda essa questão, a gente comentou muito disso nesse episódio, no episódio 127, então é só vocês voltarem lá. E o que aconteceu essa semana, inclusive tem também um update, né, que o KG fez sobre o caso, que depois do Supremo Tribunal de Justiça, da Suprema Corte, ter determinado que a propriedade de uma determinada propriedade ela deveria ser passada para a organização de colonos, e a família a família de palestinos que vivia nessa casa deveria ser expulsa de lá. A justiça voltou atrás a meia bomba, né, na verdade. Eles decidiram que a casa ela será mantida sobre propriedade dos judeus, porém a família palestina não vai poder ser expulsa da casa e terá que pagar um aluguel simbólico de 200 shekel por mês. Foi ali uma meia boca ali que eles acharam para não entrar numa polêmica muito grande, porque a expulsão, né, daquela família ia criar uma confusão muito grande, até porque há setores, né, dentro da União Europeia, países dentro da União Europeia e do próprio Estados Unidos que são contra essa política que Israel adota de devolver propriedades a judeus, né, propriedades que eram de judeus em 1948, enfim, ia gerar uma polêmica muito grande, e a justiça, a Suprema Corte resolveu criar esse meio termo aí. E isso, obviamente, foi com bons olhos pela família palestina, né, que vai se manter na casa, porém, não necessariamente foi visto com bons olhos pela organização de colonos, né, que ganhou, mas não levou. E, por outro lado, a gente teve também ainda em Jerusalém Oriental outra confusão, já que a prefeitura resolveu criar um parque, em uma região, criar um parque ali de uma reserva, né, que é uma política muitas vezes utilizada para evitar a expansão de bairros palestinos, sendo que na hora em que começaram a ser feitas obras para a construção desse parque, descobriram ossadas que possivelmente são de um cemitério
muçulmano. De um lado ou de outro, né? Onde eles tentam criar problemas em Jerusalém Oriental, o bicho vai sempre pegar, né, cara? Pois é, enfim, esse caso ele é curioso, né? Porque o que acontece? A Prefeitura de Jerusalém, ela começou essa obra do lado de fora das muralhas, ali um pouco mais na parte oriental da Cidade Velha, né? Não Jerusalém Oriental, né? Enfim, a parte sul é mais colado na Jerusalém Ocidental, parte sul da Cidade Velha, e aí tem, enfim, na verdade a parte ocidental da Cidade Velha, a parte sul também é mais ligada, mais para o lado da parte judaica. A parte que está no leste, se você olhar para o mapa de Jerusalém, ela tem ali onde fica o portão de Damasco, entre ela e a parte norte, ali eles estão construindo um passeio público e um parque, né? Para embelezar a região, para favorecer o turismo, é uma obra da prefeitura, né? E essa obra já estava tendo um problema jurídico, porque para essa obra seguir, eles estavam querendo expropriar, na verdade desalojar, porque expropriar justamente a disputa ali, então, enfim, vamos esperar a justiça decidir para saber se é expropriação ou não, mas enfim, eles estão querendo desalojar palestinos que têm estabelecimentos comerciais nessa região. E que estão dizendo o seguinte, cara, o lugar é nosso, né? O lugar é nosso desde a época, desde há 100 anos, né? A gente tinha um acordo desde a época do mandato britânico, esse lugar é nosso. Enfim, a gente tem um contrato, arrendaram o lugar, parece, enfim. Eles estão trabalhando lá e a prefeitura estava numa disputa se tirava eles de lá ou não, e essa disputa estava se arrastando, né? O argumento da prefeitura é que eles já tinham sido expropriados pela Jordânia, na época que esse território fazia parte da Jordânia. E eles alegam que você já foi expropriado pela Jordânia, por que a gente vai ser expropriado de novo, né? Ninguém vai ser expropriado 2 vezes. Enfim, e a situação está um embate aí, né? E aí, no meio das escavações, eles encontraram uma ossada, né, de mais 10 seres humanos, que está próximo ao cemitério que tá ali do lado da Porta dos Leões, do Portão dos Leões, da Cidade Velha, cemitério de Iosifia, né? E a organização dos cemitérios muçulmanos em Israel disse que já tinha alertado a prefeitura de que aquela região onde eles estão cavando é uma região que faz parte do cemitério, que simplesmente só não foi cercada ali como parte do cemitério, e que se eles continuarem escavando, eles vão encontrar mais corpos, mais ossos, né, mais restos mortais, e agora eles estão pleiteando que a área do cemitério seja expandida até ali. Existe uma lei em Israel que proíbe escavações arqueológicas e construção em lugar que você identifica ossadas, né? Que, enfim, que é região de cemitério, e isso é inviolável. Enfim, aí virou uma briga jurídica. O Ministério do Meio Ambiente foi cobrado, porque o parque, né, ele vai ser coordenado, vai ser, na verdade, dirigido pela Reshut HaTeva VeHaGanim, que é a autoridade de natureza e dos parques. A ministra Tamar Zandberg, que é do Meretz, está sendo muito cobrada para se manifestar, e ela optou pelo silêncio e disse o seguinte: a gente não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é questão da prefeitura de Jerusalém. Okay? Ela não quis se meter nesse embate. Okay? Talvez porque eles realmente não tenham muita relação com isso, talvez porque ela não queira criar uma crise na coalizão agora, talvez o Bennett tenha dito para ela ficar quieta. Né? Mas enfim, tá aí mais uma confusão, e aí o que aconteceu com isso? Teve reza na esplanada das mesquitas, ali na mesquita de Al-Aqsa, e depois da reza na esplanada, ali em frente, enfim, a polícia estava lá e as pessoas estavam em alta tensão, provocaram a polícia revidou, e dezenas de feridos, né? 10 policiais, 80 manifestantes feridos, enfim. Jerusalém é um barril de pólvora, você acende uma faísca ali e explode. Né? E, enfim, e a prefeitura de Jerusalém, pelo jeito, vai ter que renunciar a essa obra, o que vai evitar um estrago maior ainda, né? Se, enfim, quer construir um passeio público, um parque, iniciativa urbanisticamente falando interessante, mas em Jerusalém tudo é político. Okay? Dificilmente a gente pode acreditar que ainda mais com o prefeito que Jerusalém tem hoje, que é um cara bastante ligado à direita, né, o Moshe Leon, né? É difícil acreditar que qualquer ação que ele tem ali para construir alguma coisa no lado oriental da Cidade Velha não tenha uma motivação política, né, não necessariamente de expropriação, mas sim de normalizar e de israelizar a região, e etc, etc.
né, com a desculpa de que isso vai ser, com o argumento que isso vai ser bom para o turismo e que vai favorecer os comerciantes locais e blá, 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 blá. Enfim, mais uma vez o barril de pólvora ali explodindo, né? Parou, foi só um dia de confrontos, mas pode ser que continue. Então, cara, como eu falei lá na introdução, essa questão de construir parques é uma política que ela foi implementada várias vezes por diversas prefeituras de Jerusalém e governo de Israel. Você constrói um parque nacional e você impede. No momento que é um parque nacional, você não pode construir. Então você tem todos os bairros ali de Jerusalém Oriental, né, são bairros palestinos, que eles acabam sendo impedidos de aumentar, né, de construir novas casas. A população palestina ela não permite a expansão, né, do bairro palestino, ou seja, muitos casos, os palestinos acabam deixando Jerusalém, eles vão para uma região um pouco mais afastada, para a região periférica de Jerusalém, aí eles perdem a sua residência, né, porque a grande maioria dos residentes palestinos de Jerusalém, eles não são cidadãos israelenses. Eles têm uma autorização, né, como se fosse um visto de residência, e no momento em que eles vão dizer assim, eles têm que o tempo todo provar que eles residem em Jerusalém Oriental, que eles trabalham em Jerusalém Oriental, porque no momento em que eles perdem um pouco essa conexão, o Ministério do Interior vai e corta esse visto que eles têm, e eles perdem o acesso às suas propriedades, perdem o acesso a Jerusalém, né, que eles viveram por anos e suas famílias viveram. Ou seja, é mais uma forma de você criar uma política de, vamos dizer assim, transferência de população e judaização da região, né? Você faz ali uma limpeza étnica, esvaziando a Jerusalém Oriental de palestinos com a criação de parques nacionais. Há vários exemplos disso na região. Quem quiser dar uma olhada no mapa de Jerusalém hoje, da municipalidade de Jerusalém, vai ver que o norte de Jerusalém é como se fosse um dedo, que aí depois foi criado o assentamento de Neve Yaakov, né, que virou um bairro, e um pouco mais isso lá no norte, que já é quase chegando já nos subúrbios de Ramallah. Depois a gente tem, indo mais em direção ao centro de Jerusalém, o bairro de Pisgat Ze'ev, que também já é bem afastado do centro da cidade, e entre esses dois bairros você tem um parque nacional, ou seja, você impede o aumento, né, o crescimento de bairros palestinos ali na região, principalmente do bairro de Shoafat. É uma política que ela vem sendo implementada já há muitos anos, não é de hoje. Bom, vamos então ouvir no nosso próximo bloco o comentário do esporte do camarada Nelson Burg. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está se preparando para a festa judaica de Purim, o carnaval judaico. O João que já comprou fantasia para a família inteira e também vai preparar em casa o famoso Osnei Aman, aquele biscoitinho tradicional da festa. O João já pegou a receita com glúten e sem glúten e com a geleia diet e com a geleia com açúcar. O João realmente vai se esbaldar com a família nessa festa. Campeonato israelense de futebol, o Maccabi Haifa dormiu na liderança, abrindo 7 pontos sobre o segundo colocado, que é o Hapoel Beersheva. Se o Hapoel Beersheva, que está com jogo a menos, vencer, a distância fica em 4 pontos. O Maccabi Haifa jogou o Hapoel Beersheva na obrigada, abriu a vantagem, o Hapoel Beersheva veio numa descendente, o Maccabi Haifa manteve uma boa regularidade, abriu 7 pontos e pode terminar a rodada com 4 pontos na frente, caso o Hapoel Beersheva vença o seu jogo, ou seja, o Maccabi Haifa está com a faca e o queijo na mão para fazer o que a gente chama de gordura no futebol. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestrão, brigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Uma coisinha só rapidinho, esse sábado à noite, quando o ouvinte vão provavelmente receber esse podcast, vai entrar em circulação, né? Vai ser transmitida a 5ª temporada, vai começar a 5ª temporada da série Os Judeus Estão Chegando, que a gente já traduziu quase 200 episódios, né? Estou com alguns para traduzir da temporada 4, mas enfim, é bem legal. Quem consegue entender hebraico está disponível no YouTube, no site da Kan, e quem não sabe, esperem aí umas semanas, meses, que vai chegar para vocês tudo legendado, tudo não.
que são legendáveis vão chegar aí para vocês desfrutarem também. Eu acho que é a melhor série da televisão israelense, né? É simplesmente sensacional. E é legal que a gente vai aí para essa quinta temporada. João, você falou aí no nosso... eu queria dar uma dica, na verdade é uma dica que eu não posso dar ainda, mas enfim, fica a dica para o futuro. Você falou do jornalista Barak Ravid, né? Comentou coisas sobre a guerra e tudo mais, e ele lançou um livro recentemente sobre os acordos de Abraão. Eu comprei o livro, estou lendo. Sim, tá lendo também? por isso que eu... Não, por isso que eu estou comentando. Eu não li o livro ainda, ele só foi lançado em hebraico, né? Eu ouvi que, inclusive, esse ano vai ter o lançamento em inglês. Eu queria te perguntar, você ouviu o episódio do podcast da Dafna Liel com ele, cara, com o Barak Ravid? Ouvi não, depois desse episódio que eu quis comprar o livro. Na verdade, eu ganhei um livro e aí eu não queria ler, não estava querendo muito ler. Aí cheguei na livraria e troquei por esse, paguei 20 shekel a mais e já comecei a ler. Olha, o livro tá muito interessante. Já estou terminando a primeira parte, primeiro capítulo. O livro está muito interessante. Ele não fala só dos acordos de normalização com os países árabes, não, do acordo de Abraham. Ele fala também sobre a relação do Netanyahu com o Trump de uma maneira geral, desde que o Trump foi eleito. Do Trump com os palestinos, do Trump com Israel. O livro é muito interessante. Quando eu acabar, eu posso comentar aqui. Beleza. Eu vou esperar a edição em inglês sair. Para mim é mais fácil ler inglês, o hebraico é muito cansativo, mas enfim, vou esperar o inglês sair e aí eu vou ler também, mas aí fica a dica já pro nosso ouvinte, para que acompanhe também. Obviamente, a gente avisa quando sair a edição em inglês, porque o podcast que ele deu, eu já tinha ouvido um outro podcast dele, se eu não me engano foi no Haaretz, que ele deu um podcast também, que ele fez a entrevista, mas esse que ele faz com a jornalista Dafna Liel foi sensacional. E ele deu meio que a entender que pode ser que esteja vindo um documentário. Eles fizeram um comentário durante o podcast que, enfim, pode ser que venha um documentário, se tiver, sem sombra de dúvida também, vai ser muito legal. E para o ouvinte que sabe hebraico, fica a dica também para ouvir. O podcast chama O Sim Política. Isso. Que é Fazendo Política. Eu vou tentar colocar o link para o podcast na descrição aí do episódio para quem quiser acompanhar. Bom, ficamos por aqui então, João. Um grande abraço e a gente se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio. Valeu, Falou, Marquinhos. Abraço, até mais. Tchau.